Olá, está no ar o programa Sempre Ativo aqui na telinha da TV Câmara, o seu canal legislativo municipal pela NEST TV Canal 8. É mês de novembro e nós preparamos um programa todo especial para falarmos sobre o Novembro Azul, a campanha que alerta homens sobre a importância do exame de próstata. Nós somos as ruas de Aracaju e conhecemos algumas histórias de homens que quebraram o preconceito, tabus e toda forma de resistência contra o exame. Alguns homens diagnosticaram o câncer e alcançaram a cura, mas ainda existem aqueles mais resistentes que ficam adiando o exame. Vamos saber o risco dessa resistência ao exame aqui em estúdio. Estaremos recebendo o urologista Wilson Pinheiro. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente no público masculino. Vamos conversar e entender melhor o assunto com o especialista. Na reportagem de Carlos Hermínio, nós vamos saber as formas de prevenir esse tipo de câncer. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa Sempre Ativo, que está começando. A gente começa o programa de hoje com uma pergunta. O que passa na mente masculina quanto à resistência ao exame de próstata? Será que os homens têm a consciência que o exame preventivo pode ser a única saída para a cura de um câncer após o diagnóstico recente? Nós somos às ruas e ouvimos muitas histórias em torno de um problema de saúde tão grave se mistura a muitos tabus e preconceitos. Seu Petrúcio lembra bem os incômodos que sentia ao urinar. Começou a arder a urina, diminuiu a quantidade e ardia e começou a aparecer dores. Aos 75 anos, recentemente o diagnóstico apontou câncer de próstata. Durante 50 dias, ele foi submetido a um tratamento a laser em Recife. Como eu já tinha a idade avançada e aqui em Sergipe não tinha condições de fazer, eu fui para o Recife fazer, para casa de uma filha. Todo dia passava 35 minutos debaixo da máquina, a laser. Depois que alcançou a cura, recomenda a outros homens o exame preventivo. A pessoa tem que ser bem natural, enfrentar um negócio desse como uma realidade, como uma necessidade e como uma prevenção para viver bem, porque senão pode ser surpreendido com um problema seríssimo. Nas ruas de Aracaju, a estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia assusta. 64 mil casos por ano faz o comerciante Luiz repensar sobre o exame. Eu tenho a obrigação de fazer, eu não fiz com preguiça, mas eu tenho a obrigação de fazer, que é a obrigação de todos nós, ser humano. Já o seu Antônio sempre incluiu na rotina exames anuais de toque e o PSA, por ser militar da Marinha. O índice, normalmente, para você ter um alerta, é acima de 4 pontos. Então, quando você tem, deu 4 ou mais, aí já acende aquele alerta. E eu tenho vários colegas que já faleceram por causa desse câncer de próstata. E a gente, apesar de ter muito conhecimento disso, muitas pessoas ainda continuam morrendo, talvez mais pelo preconceito de fazer o exame. Para alertar outros homens, ele comenta sobre o caso de amigos dele que morreram por descuido. Semana passada teve 2 óbitos de 2 amigos que morreram de câncer de próstata. O que o senhor conclui? Por que isso está acontecendo? Sei lá, é falta de exame, porque apesar de até a rede pública oferecer esses exames gratuitamente, tudo, das campanhas que tem como Outubro Rosa, agora vem o Novembro Azul, tudinho, e o pessoal ainda continua em teimar e não fazer os exames. E vale registrar o bom exemplo do comerciante Jomar, que entende que quando o assunto é saúde, tabus e preconceitos relacionados a exames devem ser deixados de lado. Eu estou com 51 anos e já fiz 5 anos que eu faço. Faço o PSA e faço o exame de toque. E digo aos homens que não tenham preconceito, não nenhum tabu, pense na vida, porque esse câncer é traiçoeiro, é um sofrimento muito grande e se continuar assim, a tendência é crescer mais, então tem que ir ao seu médico, deixar o preconceito de lado para que se evite. E que bom seria se todos os homens pensassem assim, né?
Justamente para disseminar a ideia do exame preventivo que foi criado no Brasil, a campanha Novembro Azul pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. O objetivo é justamente esse, quebrar o preconceito masculino de ir ao médico quando necessário fazer o exame de toque. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos receber o urologista Wilson Pinheiro. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Sempre Ativo aqui na telinha da TV Câmara Aracaju pela NET TV Canal 8. E agora nós estamos recebendo aqui no estúdio o urologista Wilson Pinheiro. Lembrando que a urologia é uma especialidade da medicina específica sobre o trato urinário e o sistema reprodutor masculino. Dr. Wilson Pinheiro, seja muito bem-vindo ao programa Sempre Ativo. A gente agradece a sua participação. Obrigado. Olá. E é muito bem-vindo mesmo, porque como mostramos no bloco anterior, muitos homens ainda resistem ao exame de próstata. Então, para começar, o que é a próstata? A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. E ela fica entre a bexiga e envolvendo a uretra, logo abaixo da bexiga, certo? Ela vai participar na produção de esperma. Então, todo aquele ejaculado, aquele esperma ejaculado, a grande parte dele é produzida na próstata, certo? Que o espermatozoide ele é produzido no testículo, vai até a vesícula seminal e na próstata, na hora que vai ejacular, ela libera esse líquido. Que esse líquido vem para nutrir justamente os espermatozoides, entendeu? Então esse órgão fica logo abaixo da bexiga e ele envolve a uretra. O câncer de próstata é o principal tipo de câncer que realmente levam homens à morte. Existe alguma explicação para isso? Por que o câncer de próstata que acomete mais? Não, a explicação é assim, simplesmente acontece, né? Tem alguns casos, as explicações que nós temos sobre câncer de próstata é quais as populações que vão ser mais acometidas do que as outras. Entendeu? Então, por exemplo, homens de cor negra têm um risco maior, certo? Se você tem algum caso na sua família, em parentes próximos, você tem maior risco de ter câncer de próstata. Quanto à incidência de insolação, talvez isso tenha a ver com a incidência de câncer de próstata, mas exatamente por que o câncer de próstata é o mais prevalente na população masculina, não existe uma explicação ainda. Entendi. Uma das formas de prevenir é fazer o exame de toque, né? Campanha que existe no Brasil desde 2003, tem esse principal papel, no caso Novembro Azul, de conscientizar os homens sobre a importância de fazer esse acompanhamento. O fato de fazer o exame não elimina o homem de ter o câncer, mas ajuda sim a acompanhar, permitindo que o homem possa, de repente, diagnosticar o câncer no início. A ideia do exame é justamente isso, a detecção precoce, entendeu? Então, se você... nós não sabemos quem são os homens que vão ter. Até aqueles casos, aquela população que tem casos na família, não é obrigatório que você, tendo um caso na família, você vá ter câncer de próstata. Certo? Você pode não ter e outra pessoa que não tem caso, ser o primeiro caso daquela família. Então, o nosso papel, e assim, não existe assim, uma conduta que vá garantir que você não tenha câncer de próstata. Como tem outros cânceres que você muda a conduta da pessoa e garante isso, uma melhora, uma diminuição dessa incidência de câncer. No nosso caso, não. Certo? Existem algumas mudanças de hábitos que podem ser utilizadas, mas que não dão tanta certeza de que você vai estar protegido. Então, o que lhe protege de ter um câncer avançado é justamente você sempre, pelo menos uma vez ao ano, fazer o exame. Porque fazendo o exame, o que vai acontecer? Caso você apareça com câncer de próstata, ele vai ser detectado ainda pequeno e ainda em condições de ser tratado. Certo? Tratado e você ter uma boa sobrevida, você ter uma vida com boa qualidade. A gente viu na reportagem no bloco anterior que os homens realmente se preocupam muito com o tabu que existe em torno do exame de toque, né? Muitos se questionam entre si a própria sexualidade, há homens que têm sim já consciência, que fazem exame frequente, mas outros que quanto mais vão adiando,
é melhor, né? Por causa justamente da timidez, do constrangimento. Como é que o senhor avalia isso? O que você diria para essas pessoas, já que o exame é a única forma de diagnosticar o câncer de próstata? Veja, a gente entende que realmente o exame de próstata não é muito agradável, certo? Eu também sou homem, eu sei o quanto não é agradável. A gente faz exame, a gente percebe isso. Só que assim, a intenção é justamente a gente fazer uma detecção precoce para que essa pessoa tenha um tratamento o mais rápido possível. Então, o que acontece? É necessário. O que a gente tem que pensar é o seguinte, é necessário. O tabu, realmente nós temos uma criação que impediria essa facilidade do exame. Só que a gente tem que mudar isso, entendeu? Tem que lembrar que é para a nossa saúde, entendeu? E fazer o exame. Fazer o exame. Não existe uma idade mais indicada? A gente sabe que homens com mais de 50 anos é que precisam impreterivelmente fazer o acompanhamento, mas existe uma idade, digamos, em que o câncer atinge mais o homem? Existe. Justamente essa idade acima de 50 anos é pensando nisso, que o pico onde você tem maior incidência é a partir dos 50, na verdade o pico é perto dos 60, entendeu? E aí o que acontece? Só que não é uma coisa assim, então eu vou fazer com 60 anos. É uma faixa de idade, entre 50 e 70 anos. Às vezes você pode até 75 anos, certo? Quando a gente tem um caso na família, então seria bom começar antes, com 45 anos, certo? Não impede que uma pessoa queira fazer o exame a partir dos 40, não impede que uma pessoa com 80 anos queira fazer o exame, não é proibido. Mas assim, a faixa de idade que a gente tem maior risco, que a gente tem maior preocupação, que a gente sabe que é mais necessária entre 50 e 70 anos, certo? E naqueles casos que tem na família, a partir dos 45. Algo alarmante é que justamente o câncer de próstata é o que mais atinge os homens, né? Dos tipos de câncer que existe, o câncer de próstata é o que mais atinge os homens. Existe alguma explicação para isso também? Não, assim uma explicação. Porque este é mais que atinge, mais comum do que os outros, não existe uma explicação. Certo? Então, como a gente tem, que ele é o que mais atinge, o que tem a maior mortalidade, então a gente concentra a nossa atenção nele para que diminua essa mortalidade e também diminui os efeitos de um tratamento atrasado, um tratamento já em doença avançada. Uhum. Há uma frequência para se fazer o exame? Aí tem que ser individualizado, cada pessoa é individualizado. Em geral, uma vez por ano. Certo? Alguns casos que a gente sinta alguma necessidade, alguma diferença nos exames, a gente pode pedir que seja feito com menor tempo, 4 meses ou 6 meses, entendeu? A gente pode fazer antes. Mas sendo tudo normal, o exame deste ano deu normal, então a previsão é daqui a um ano, mais 12 meses. E os sinais de alerta, como os homens podem identificar se já podem estar com câncer, se já existe alguma suspeita, algum sintoma que ele pode perceber? Bom, sinal de alerta não é bom para câncer de próstata, porque normalmente o sinal de alerta ele vai dar quando você tem um câncer já avançado. O câncer inicial, que é o que a gente consegue tratar com um certo grau de certeza de que a pessoa vai ter cura, entendeu? Ele normalmente não dá alerta. Em geral, esses sinais de alerta que a gente pode ter, eu vou lhe falar quais são. Normalmente eles estão ligados mais a crescimento da próstata, certo? A hiperplasia prostática, que é benigna. Então, assim, não quer dizer que quem sente isso não tem câncer. Isso, só para a gente trocar em miúdos, a próstata aumentada. A próstata aumentada. Seria isso? Isso. Então, assim, quais seriam os sinais de alerta do trato urinário e que um câncer provavelmente mais avançado nós vamos ter? Nós vamos acordar mais vezes à noite, certo? Nós vamos urinar mais vezes pelo dia, em menor quantidade, então nós não conseguiríamos passar 2 horas sem urinar, certo? Percebe-se que o jato urinário já está mais fino, mais fraco, certo? Pode haver sangramento, não é muito frequente, o sangramento normalmente é em casos mais avançados, mas o câncer de próstata inicial ele não tem sangramento normalmente. Entendi. Então isso aí já significa dizer que o câncer já está... Não. Então, ou que pode estar? Esses sinais são sinais de
de obstrução do trato urinário, que podem ser por câncer, como pode ser por aumento da próstata. Entendi. Que, graças a Deus, normalmente é por aumento da próstata. Certo? Então é bom ficar atento, mas já é um sinal de alerta. Então, fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa, para os homens especificamente. Estamos em Novembro Azul, é tempo de campanha, o Brasil todo se move a isso, diversas entidades da sociedade se movem a conscientizar o homem sobre a importância do câncer. Então, como especialista, como nosso convidado, faz aí o seu papel. A ideia que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, já que é uma doença que pode vir e nós não sabemos a quem vem, né? E tem uma detecção precoce, nós temos como, detectando precocemente, dar o melhor tratamento para que a pessoa consiga ou cura, ou então uma boa sobrevida, uma boa qualidade de vida. Então é importante que todos os homens procurem, certo? Saber sobre esse exame, fazer o exame, todos os homens nessa faixa de idade, acima de 50, se não tiver caso na família. E acima de 45, se tiver algum caso de câncer de próstata na família, certo? É importante para que a gente não chegue com um tratamento já tardio. Deixar o preconceito, os tabus de lado é muito mais importante quando o assunto é saúde, né? Concordo. A gente agradece a sua participação aqui, seja sempre bem-vindo ao programa Sempre Ativo. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos mostrar uma reportagem de Carlos Hermínio sobre o assunto. Voltamos já com mais Sempre Ativo. Estamos de volta com o programa Sempre Ativo aqui na telinha da TV Câmara Aracaju. E para você que nos acompanha a partir de agora, todo o programa hoje é direcionado à prevenção do câncer de próstata, já que em todo o Brasil estamos em campanha. Agora nós vamos mostrar uma reportagem de Carlos Hermínio. Ele foi às ruas procurar entender melhor a importância do exame preventivo. Ele conversou com o geriatra Dr. Eduardo Minomo. Veja na reportagem. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Até o final de 2016, mais de 61 mil casos devem ser registrados no país. Diante disso, a campanha Novembro Azul é pautada, acima de tudo, na importância dos homens se cuidarem logo cedo para terem um envelhecimento saudável. Quanto mais cedo se descobre a doença, né, assim, são maiores as chances de cura, né? Mas assim, estamos falando não só câncer de próstata, outros tipos de tumores também e outras doenças silenciosas também. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Uma dúvida que muitos homens têm é a seguinte: é verdade que não existe prevenção para esta doença? Isso é relativo, né? Na verdade, existem aquelas situações que a doença tem uma certa hereditariedade, né? Vamos supor, se o indivíduo tem um pai que teve um câncer de próstata com uma idade de 60 anos ou menos, há uma grande chance desse indivíduo ter também um câncer de próstata. Segundo o Dr. Eduardo Minomo, geriatra, o tratamento vai depender do tipo de câncer, da idade do indivíduo, para a escolha da melhor opção terapêutica. Desde não tratar, ou melhor, fazer uma observação ao longo do tempo, até tratamentos mais agressivos, como radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. 51% da população masculina no Brasil nunca sequer fez algum tipo de exame referente à prevenção do câncer de próstata. Não existe bicho de sete cabeças. Eu acho que esse tabu que as pessoas acham que existe é porque vai ter um acesso a uma parte íntima do homem. O seu João Bosco, inclusive, teve um companheiro de trabalho que ignorou os cuidados em relação à prevenção do câncer de próstata. Realmente eu tive, na empresa mesmo onde trabalhava, tinha muita gente que tinha esse preconceito, realmente não querer fazer de hipótese alguma, por aquilo que nós já comentamos. Mas só que depois foi ruim para ele, depois foi detectado e ele teve que correr atrás para fazer um tratamento mais demorado, entendeu? Assim chegamos ao final de mais um programa Sempre Ativo, o programa que fala sobre saúde e envelhecimento saudável. Obrigada pela sua atenção, a gente se vê na semana que vem, fica com Deus e muita saúde para você. Tchau, tchau.